Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma reunião da Frente Parlamentar de Legislação Urbana. É a nossa 7ª reunião, é a 5ª reunião virtual, fizemos 2 presenciais, e a partir da semana que vem já se iniciam, voltam os trabalhos na Câmara Municipal de Campinas, presencialmente falando, dia 1º de agosto, e nós teremos no mês de agosto 2 reuniões já marcadas presenciais, se não me engano é dia 17 e 30, se a Adriane tiver alguma correção, e daí, depois da reunião de hoje, a gente vê se já marca uma outra virtual para a semana que vem, enfim, a gente vai acertando aí no meio do caminho. Tema hoje, nós vamos falar sobre a arborização de Campinas, um tema amplo, complexo, com diferentes vertentes, ideias, temos aqui vários colegas urbanistas, colegas que atuam no meio ambiente, enfim, um time polivalente aqui. E eu, antes de passar a palavra aí para a Tereza Penteado, para o pessoal do Resgate Cambuí, enfim, e outros, só fazendo um breve relato aqui, que recentemente, Maria Cabral, recentemente nós protocolamos uma indicação para que ocorra um plano de arborização na cidade de Campinas. Eu não tenho ideia se já houve um pedido nesse sentido, a gente sabe que tem o GAL, que vocês aí do Condema e Congeap, etc., já estão há muito mais tempo nisso do que nós, participaram da construção de tudo isso, aí vocês vão poder falar melhor. Mas nesse pedido, basicamente, a gente pensou em existir um projeto de arborização para a cidade, no sentido de que, igual você ter um terreno da sua casa, você vai fazer o projeto paisagístico, e aí você vai ter delimitando as espécies por regiões, pelos espaços físicos desse terreno, dessa cidade, e ao decorrer do tempo, conforme for necessitando novos plantios ou reposição de espécies, seguiria basicamente esse projeto, né? Falando de forma genérica, seria isso. É claro que é um trabalho hercúleo, né? Vai exigir antes um levantamento do que existe hoje na cidade, aí a Tereza vai poder falar com muita propriedade sobre o trabalho que eles fazem aí no Cambuí, e que seria interessante replicar isso a nível de cidade, existe uma complexidade nessa questão. A gente já conversou com o secretário de Serviços Públicos, o Ernesto Paulela, que já tem um levantamento que não é da mesma qualidade, né? E também seria mais a nível quantitativo, e também está também numa fase muito embrionária, né? Existiu também um levantamento via satélite feito pela própria Embrapa, alguns anos atrás, que também não é 100% preciso, mas dá uma ideia do tamanho do problema que a gente tem, do tamanho do déficit que a gente tem, e do desafio que a gente tem para a nossa cidade. Então, essa frente parlamentar tem o objetivo de trazer temas que estão ligados aí com o nosso dia a dia, com o urbanismo, e esse da árvore, sem dúvida alguma, é um dos que mais incomoda o munícipe, o cidadão, tanto aquele que tem problemas pontuais na frente da sua casa, que, como a gente estava conversando aqui agora, uma árvore que está condenada vai cair em cima da sua casa a qualquer momento, quanto outros que querem que tire uma árvore simplesmente porque a raiz está estragando a calçada, né? E nada mais além disso. Então, ou porque suja o seu telhado. Então, você tem os dois extremos aí, e a gente também tem que pensar, como eu estava conversando aqui com o Danilo, em mecanismos que a administração pública precisa ter para atender as emergências, as urgências, para ter um canal mais direto com o cidadão, no sentido de, mesmo que eu peça lá para podar uma árvore, por exemplo, porque a árvore está sujando o meu telhado. Tudo bem, é um pedido indevido, mas precisaria ter uma resposta, né, para esse cidadão também, como eu estava contando aqui o caso da minha tia, que ficou 22 anos para ter uma resposta em relação à poda de uma árvore na frente da casa dela, e agora, depois de 22 anos, eles foram lá e constataram que a árvore pode cair a qualquer momento, e a árvore deve ter uns 40 metros de altura, e se ela cair, o estrago vai ser grande. Então, é isso. Tereza, deixo para vocês aí. Temos o nosso chat aqui ao lado, as pessoas podem ir levantando a mão, e a gente vai passando para vocês, tá bom? Ok, vamos lá.
vou começar pelo que você falou agora. Eu acho que o maior problema que nós temos em Campinas é que você não pode cuidar de alguma coisa que você não conhece, tá certo? Não existe um inventário quali quantitativo na cidade, existe apenas aqui no Cambuí. Aqui a gente tem 4 inventários já, 2007, 2012, 2017 e 2022. Esse último está sendo finalizado, vai ter, inclusive, ilha de calor, vai ter o negócio da temperatura, ele está mais completo, porque é o pessoal da Exalc que ajuda a gente. Então, é uma coisa bem bacana, acho que a gente podia, inclusive, fazer uma apresentação aqui ou na Câmara desse assunto, né? Estamos à disposição. O inventário, então, não tem. O projeto de... como é que chama? Como é que eles chamam? Projeto... Qual que é o nome que você deu, Paulo? Projeto de arborização de Campinas? Plano de arborização? Plano de arborização. É péssimo, defasado, antigo, não serve para nada. O projeto de arborização, que o DPJ, outro dia, fez uma reunião na Câmara, com o Rossini, que até a gente ficou muito brava com o Rossini, porque não chamou ninguém do Condema, nem ninguém dessa área de fora da prefeitura ou da Câmara, e é uma coisa horrível também esse projeto, porque imagina a CPFL plantando 5.000 árvores no Campo Grande. Acabou com o Campo Grande, tá certo? Porque eles só vão plantar árvore anã ou arbusto, que não serve para nada, para melhorar o nosso meio ambiente. Depois a Daiane pode até dar mais essa parte técnica, né? Enfim, é trágico isso. A gente já pediu esse material pela Lei de Acesso à Informação, e aí eles falaram que não tem ainda. Depois, sobre o projeto atual da AMB, é uma licitada da prefeitura, que seria para cuidar das árvores, mas nós temos muita dúvida se isso acontece. E uma das obrigações da licitação é fazer o estudo fitossanitário das árvores, que eles nunca fizeram. Eles têm, desde 2013 que tem essa licitação, e nunca foi feito. E agora, outro dia a gente estava olhando que eles colocaram uma coisa nesse sentido no site, acho que é da prefeitura, está num site isso. E aí você clica na árvore, é muito ruim, porque só tem o nome da árvore e uma fotinho. Não tem o estado fitossanitário, tem árvore ali que está com o nome errado, não é o nome correto. Então, assim, é bem meia boca, entendeu? Sobre o estudo da Embrapa, ele foi feito, se não me engano, em 2012, ou seja, também já está super defasado, e ele é uma amostragem, então ele também não resolve o problema da cidade. A cidade tem que fazer um inventário quali quantitativo completo da cidade toda. Em 2000 logo depois que não me lembro que ano foi, mas a gente tem isso no nosso blog. Logo depois desse trabalho da Embrapa, aonde ele cadastrou nessa amostragem algo como 300 e tantos mil árvores. Eu não lembro o tanto certinho, mas eu tenho isso aí arquivado. Em cima desse trabalho da Embrapa, a gente pediu um orçamento para o pessoal da Exalc, acho que isso foi 2014, por aí. E, na época, ficaria R$ 1.400.000 para se fazer um levantamento, um estudo completo de todas as árvores da cidade. E isso não foi feito, tá certo? E, naquela época, a licitação, essa para cuidar das árvores, era um valor de 20 e tantos milhões, o que dava, na época, mais de 1.800.000 por mês. Ou seja, isso teria que ter sido feito no primeiro mês, porque dinheiro tinha, tá certo? Agora, como é que você faz uma licitação para cuidar de árvore que você não sabe que árvore que tem? Você não tem o levantamento, você não sabe o que tem na cidade. O que está bom e o que está ruim. Então, esse eu acho que é o principal problema. Além de você não ter esse inventário, é a falta de cuidado com as árvores. É por isso que as pessoas não querem árvore na frente da sua casa. Porque, como você falou, a sua tia ficou 22 anos pedindo para uma árvore ser cortada. É um absurdo. Para que você tem uma licitada? Para que você tem uma Secretaria de Serviços Públicos? Para que você tem um DPJ? Se ninguém faz nada. A nossa parte, nós fizemos no Cambuí. É absurdo isso, porque não é uma ONG que tem que fazer isso, tá certo? É a prefeitura. Por isso ela recebe imposto,
por isso é obrigação dela fazer. Então, fica aí o meu comentário sobre isso. E tudo isso que eu falei, eu tenho material, tá? Para quem quiser, a gente disponibiliza. Muito bom, Tereza. Alguém quer falar? Paula, Karina. Uhum. Só para comentar que eu acho que a Tereza foi perfeita no comentário dela, né? Que o plano de arborização precisa ser refeito, atualizado, né? Que hoje em dia a gente tem formas de diagnosticar muito mais efetivas do que no passado, né? E que precisa ter um departamento, sei lá, uma coordenadoria dentro do DPJ que faça esses atendimentos de forma mais célere, né? E que tenha realmente uma coisa mais efetiva, porque da forma como está, Campinas inteira acaba ficando à deriva. E aí acontecem as podas irregulares, né? As pessoas às vezes ficam no desespero e acabam fazendo de forma incorreta. Então, isso precisa realmente, acho que vale à frente, de repente, fazer uma moção solicitando, apoiando o teu projeto, né, Paulo, de solicitar esse plano de arborização. E eu acho que seria bem produtivo se a gente fizesse algo mais efetivo e que desse esse apoio a você. Eu acho que antes de pedir um plano de arborização, a gente tem que ter um inventário. Desculpe se eu entrei na frente de alguém. Não, tranquilo. Um inventário para saber o que a gente tem. Aí, em cima desse inventário, ver o que precisa ser feito. Nós, inclusive, estamos com uma ideia, eu nem sei se o pessoal já começou, de fazer um projeto de arborização aqui do bairro. E mandar para a prefeitura, mas para a sociedade plantar junto com a prefeitura, porque ninguém chama a sociedade. Então, a sociedade não participa, ela não cuida da árvore, porque ela não faz parte daquele assunto. Danilo? Sim, perfeito, Tereza. O inventário é a base de qualquer estudo e de qualquer planejamento. A gente fazer um planejamento sem inventário é a mesma coisa que começar errado, certo? Então, eu sou super a favor do inventário e, em segundo momento, nesse planejamento, eu gostaria de dar um exemplo um pouquinho do Gaema de Piracicaba, tá? Vizinho nosso aqui, que engloba as outras cidades, né, da região metropolitana de Piracicaba e as regiões do entorno. O Ministério Público se envolveu nisso junto com as secretarias municipais de meio ambiente. Por quê? Porque isso é um assunto ligado diretamente, né, à Secretaria de Meio Ambiente, e isso também faz até a Secretaria ganhar avaliações e ter mais pontos, né, nas funções dela junto à CETESB e à classificação da própria Secretaria. Então, o Ministério Público participou disso com a orientação da Exalc, com as secretarias de meio ambiente dos municípios envolvidos, e chegaram a avançar e a fazer até algumas legislações municipais específicas, certo? Eu acho que ficou um pouco complexo, porque o Ministério Público tem a mão meio pesada, né? E ficou esses pontos que eu comentei com o Paulo no começo, de não deixar, que nem você falou, de fazer avaliação fitossanitária e avaliação de risco, que não foi incluído, tá? A avaliação de risco tem várias árvores grandes, né, que podem cair numa casa, podem causar danos, e quem que vai ser o responsável legal por isso, tá? A partir do momento que existe essa situação. Então, é uma situação bem complicada. Eu dou um exemplo. Hoje mesmo, eu voltei de Campos do Jordão, e Campos do Jordão, as araucárias que não podem, né, são protegidas e não podem ser eliminadas. No estacionamento, por exemplo, lá do condomínio, não sei se vocês conseguem visualizar de cabeça, mas os ramos, né, das araucárias são gigantes, né? Ela tem poucos ramos e poucas folhas nas pontas dos ramos, certo? Quando cai aquilo lá, e de tempo em tempo ela vai crescendo e vai abortando esses ramos gigantes, e vai caindo em cima dos carros. Então, existe, assim, uma série, né, de preocupações em termos de folhagem, árvores inadequadas, entupindo calhas, tipos de telhado. Então, é uma coisa muito complexa, tá? É um tema muito difícil, todo mundo quer preservar o meio ambiente, mas chega numa hora que eles fazem uma legislação que acaba sendo proibitiva ou difícil de se implantar. Então, é um tema muito complexo,
eu acho que merece muito estudo, ele é bem mais complexo do que a gente imagina, certo? Por isso que eu falo da gente ir para a Exalc, Ministério Público e outras secretarias municipais que já desenvolveram o seu manual e as suas normas, para a gente ganhar um pouco de tempo, né? E fazer um trabalho bem efetivo em cima disso. Em relação ao guia de arborização de Campinas, vocês têm, qual a avaliação de vocês em relação a esse guia? Ele está satisfatório ou não? Eu acho que, na verdade, ele foi muito produtivo, considerando o momento em que ele foi criado, né? Mas hoje, ele, inclusive, ele está desatualizado com a própria BNT. Existe uma BNT de 2013 que é mais recente que ele. Então, acho que, óbvio, para o momento em que se criou, ele foi extremamente importante, mas ele precisa ser atualizado. Acho que, tecnicamente, talvez as pessoas até consigam, né, a gente tem algumas pessoas que podem ajudar, não sei aqui quem poderia dar mais informações técnicas, mas algumas questões que a gente vem trabalhando e a gente vem, né, fazendo esse contraponto dele com algumas outras normas, inclusive de outros municípios, que ele está desatualizado, ele precisa de uma atualização, né? E, tanto ele quanto a legislação, quanto a própria lei, precisam passar por um processo de atualização para a realidade, para melhorias que a gente vê em outros municípios, inclusive. Em relação ao fato do DPJ e Secretaria do Verde terem atribuições diferentes em relação à questão da arborização urbana, né? Como é que vocês acham que está correto essa forma de estruturar essa secretaria? Ou seja, a arborização nas ruas aí, a Secretaria do Verde não participa? Como é que vocês veem essa questão? Vamos separar para governar, não é esse negócio? Como que é aquilo? Peraí só um pouquinho. Alguém levantou a mão? Não? Eu estou comendo bola aqui, ó. Peraí. Agora que eu estou vendo aqui que o Resgate Cambuí, peraí. O Rodolfo também levantou a mão, né? Então, a Tereza fala e o Rodolfo na sequência, e o Dani... Quem que é Dani? A Dani. A Dani. Oi, Paulo, é a Dani. Tá, Dani. Peraí só um pouquinho. Tem uma janelinha com a ordem de levantada da mão. Se você Isso, então é a Dani, o Rodolfo, e a Tereza levantou a mão? Não, né? Levantei, mas eu posso ficar por último. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. É o Rodolfo agora? Acho que é a Dani, né? Então vai, Dani. Eu só gostaria de comentar com relação à sua pergunta sobre a atualidade do GALC. Eu concordo com a Daiane, no momento em que ele foi criado, ele fez todo sentido. Uma das atualizações que eu acho que seria interessante que fosse feita na próxima versão seria com relação a atender bairros mais carentes, que têm vias mais estreitas, calçadas mais estreitas, com ferramentas de arborização, de desenho urbano que atendam essas áreas, que são áreas normalmente que têm habitações com muito fibrocimento, com baixa eficiência térmica e que precisam muito de arborização, e se for levar o GALC a ferro e fogo, não vai ter arborização. Então, esse seria um dos itens que seria interessante atualizar nele. Muito bom. Rodolfo? Oi, então, são bastante contribuições que eu acho que a gente, são bastantes assuntos, né, que é preciso. Eu gostaria, a primeira contribuição que eu gostaria de deixar, que é uma coisa que eu gosto de falar sempre que eu estou lembrando do tema da arborização urbana, que, na minha opinião, é sempre mais importante para a gente ter árvores saudáveis, né, e ter uma arborização saudável, é mais importante a gente não parar de plantar árvores, né? Muitas vezes a gente se apega à questão de não cortar árvores ou não né, de tirar as árvores das ruas, né?
Mas eu acho que o maior problema, né, para uma arborização de uma cidade é quando você para de repor as árvores, porque a árvore é um ser vivo e uma hora ele vai morrer, vai definhar e vai precisar ser substituído por N motivos possíveis. E se você tem uma cultura de plantio constante, de reposição, quando você tira uma árvore de uma rua, você não vai ter um impacto muito grande. Então, eu sou engenheiro florestal, trabalho com arborização, com reflorestamento, com plantio no meu dia a dia, e já teve casos onde a gente foi fazer um corte de uma árvore autorizado. Vou citar um exemplo em São Paulo, que era na Avenida Rio Branco, era uma tipuana, e quando a gente foi lá, e ia ter uma obra, era uma coisa que passou por um processo de licenciamento, estava todo certo. E aí houve uma movimentação do pessoal que morava no entorno, que não queria que cortasse aquela árvore, né? E eu dava razão para eles, né? Eu estava lá prestando um serviço, mas não tirava a razão dos moradores, porque era a última árvore que estava lá naquele quarteirão. E não tinham outras árvores. Então, a última árvore ainda autorizaram a retirada da árvore. Se fosse diferente, se toda árvore que tivesse sido retirada de lá tivesse sido feita uma reposição e seguido a lógica da arborização urbana, né, de entender que a árvore é um equipamento urbano, né, como um poste de luz, como uma placa, como uma guia, como uma sarjeta, a árvore tem que estar lá e é uma obrigação, quando você vai fazer um loteamento, você vai fazer um empreendimento, você tem que, para você ter o habite, para ele ser aprovado, você tem que ter os equipamentos públicos, né? E a árvore é uma dessas que passa nesse processo. Então você não consegue entregar um empreendimento, um loteamento, uma área nova urbanizada, sem a arborização correta. Só que, ao longo do tempo, criou-se uma cultura, e aqui em Campinas isso foi muito grave, né, de você fazer a compensação, né? Então você se permitiu culturalmente, porque legalmente não pode, né? Você tirar uma árvore de uma calçada e não repor ela. E essa lógica ela é completamente errada. Da mesma forma que você retirasse um poste com iluminação que foi colocado no momento da urbanização daquela rua e falasse, não, eu vou compensar esse poste e vou doar 15 postes para um outro bairro, ou para uma área rural, ou para uma APP que está mal iluminada. Então, é uma coisa que foi criada culturalmente, talvez até porque existe essa questão da renovação dos bairros, né, que foi mal planejado. Então, um lugar que era residencial começou a ficar comercial, e comercialmente, às vezes, aquela árvore atrapalhava uma entrada numa garagem. Aí a pessoa preferia não ter a árvore, né, então ele já tirava, em vez de deslocar e substituir. Então, aí entra a cultura do não cortar, né? Então, ficava mais, não pode cortar, daí a pessoa corta, e fala, pô, agora que eu consegui cortar, que eu não quero a árvore de novo aqui de jeito nenhum. Né? Então, se tivesse uma cultura de vamos plantar, em vez de se preocupar em cortar, não, essa árvore está atrapalhando, está incomodando aqui, vamos tirar ela desse ponto e vamos plantar uma nova muda aqui do lado. Né? E se você tem árvores sempre crescendo com idades diferentes na mesma rua, né, o impacto de quando você tira uma árvore é muito pequeno, porque você tem uma árvore lá com 5 anos, depois outra com 20, outra com 30, e isso é um problema também da forma que é feita a arborização urbana, porque você faz o loteamento, você planta todas as árvores ao mesmo tempo. Então, todas as árvores ficam velhas ao mesmo tempo também. Então, a hora que uma árvore começa a dar problema, todas começam a dar problema. E acontece isso de você ter uma rua que, às vezes, você retira todas as árvores de uma vez só. Ou num período de 5 anos, acaba eliminando todas as árvores. E aí, então, isso gera um impacto muito grande. Se você tem um plano de manejo onde você está sempre plantando árvores e repondo, você vai ter árvores com idades diferentes e com portes diferentes na rua. Então, isso segue a mesma lógica da floresta. Né? Então, na floresta, como que cresce uma árvore? Ela cai uma árvore, ela abre uma clareira e vem outra ali naquela clareira e começa a crescer em busca do sol. Então, se a gente tem na mesma rua várias árvores crescendo, se você tira uma daquele elemento,
a outra que está ali, ela vai ocupar aquele espaço, aquela clareira, e não vai causar um grande impacto. Então, isso é um ponto que eu gostaria de contribuir. Outro sobre a pergunta do DPJ, do conflito entre DPJ e SBDS e o GALC, né? Eu acho que aí está um ponto importantíssimo, né? Que tem que ser bem trabalhado. Por quê? Quando foi feito o GALC, não existia a SBDS, né? Não existia um departamento de meio ambiente, ou se existia, ele estava nos seus primórdios, né? E quando foram definidas as leis de arborização urbana que regem hoje o município, também só existia o DPJ. E existia uma lógica de que o DPJ era uma lógica e uma prática, né, que o DPJ executava os serviços no município, né? Não tinha uma empresa terceirizada, né? Eu acho que em algumas conversas na Comissão de Arborização Urbana do CONDEMA, não lembro quem trouxe isso, acho que foi na última reunião, que nos contou que já trabalhou no DPJ, um participante, e que o DPJ já teve 700 funcionários, né, que prestavam serviço de jardinagem dentro do município. E que hoje essa lógica não existe mais, eles não têm mais esse funcionário, é tudo a empresa terceirizada. Então o DPJ, ele precisava ter uma equipe, e ele tinha lá os funcionários, e a arborização era vinculada à questão do departamento de obras, porque o departamento de obras tinha as máquinas, os equipamentos, e aí o departamento de parques e jardins tinha mão de obra. Então juntou isso tudo, colocou isso tudo junto para facilitar a questão operacional. Mas hoje nem máquina tem, porque eu acho que tudo isso é alugado, é terceirizado, e nem muito menos mão de obra, né? Então, e o GALC foi construído nesse momento lá atrás. Então, hoje a gente tem uma Secretaria do Meio Ambiente já atuante dentro do município, e que ela, na minha opinião, né, eu acho que poderia ser dividida essas obrigações, porque hoje a gente tem muitas vezes o DPJ, que ele é jogador e juiz ao mesmo tempo. Então, ele autoriza o seu próprio serviço. Então, a gente vê aí a questão da CPFL, ou mesmo a questão da empresa terceirizada, que é a MB, que a própria DPJ, ele cria as regras de como ele vai trabalhar, né? E ele cria documentos que validam as ações deles mesmos, né? Então, eles nunca vão estar errados, né? Eles nunca vão fazer nada nem certo nem errado, porque eles criam lá um documento que validam as ações. Por exemplo, né, tem um documento que diz que a CPFL pode fazer podas em caráter de urgência. E quem emitiu esse documento foi o próprio DPJ. E a mesma coisa eu acho que vale também para a empresa terceirizada. Então, eu acho que seria muito importante fazer uma separação, na minha opinião, colocando a Secretaria do Meio Ambiente, a SVDS, como o órgão a emitir as autorizações, e o DPJ ele vai ser um executor, né? Justamente para ter atribuições diferentes, né? E não ser um juiz e um jogador ao mesmo tempo, né? Nenhuma entidade ali do governo. E isso me incomoda pessoalmente, porque eu trabalho, eu tenho empresa na área de poda, presto serviço, e a regra para a minha empresa, que é uma empresa terceirizada, é diferente do que a regra que é para a CPFL e do que é para a empresa terceirizada da prefeitura, no caso aqui é a MB, né? Onde eles têm liberdade de trabalhar e fazer da forma que lhes convém, nesse caráter de urgência, e no nosso caso existe uma regra uma regra correta, precisa ter o engenheiro lá acompanhando, precisa pedir autorização, precisa fazer a doação das mudas, você tem que fazer um laudo, esse laudo tem que ser autorizado, e aí você leva o laudo no momento de fazer o serviço, né? Já no caso da CPFL não tem nada disso, né? E no caso da MB tem, mas muitas vezes são laudos feitos pelos próprios funcionários internamente, né? Então, eles autorizando validando as próprias ações. Então, eu acho que esses são pontos aí que devem ser considerados. Em relação ao inventário, sem dúvida que é fundamental você ter um inventário, é como se você fosse
até mesmo para fazer uma licitação de serviço, né? Se fosse contratar uma obra e falar, olha, eu preciso de cimento, de tijolo, de telha e de tinta, né? Ah, por quê? Porque eu vou fazer uma obra, tá bom. E aí põe isso numa licitação. Como é que pode sair uma licitação correta né, para uma contratação dessa, né? Então, só o inventário que ele é capaz de dizer o que precisa de fato, né, na cidade. Quantas árvores tem, quantas precisam de podas, quantas árvores precisam ser repostas na arborização, né? Quantas estão com problemas, quantas não estão, né? E hoje a gente tem tecnologias que facilitam muito isso, né? A tecnologia digital para você coletar informações no campo com uso de celular, com uso de aplicativos, né? E aí um outro ponto também que eu gostaria de trazer para somar é a questão da gestão do resíduo também, das podas, né? E você muitas vezes você tem árvores ali que geram madeiras de altíssima qualidade, que são descartadas, né? Que são transformadas em lixo, ou em lenha, ou em biomassa, sendo que poderiam estar sendo utilizadas em programas de fomento a design, indústria, moveleira, artesanal, movimentando a economia da cidade, né? E financiando, inclusive, a reposição das árvores, né? Então, nesse sentido, a gente tem desenvolvido um projeto que se chama Madeira Urbana, que a gente pode apresentar para vocês numa próxima reunião, né, onde o objetivo é justamente esse, transformar as árvores na cidade no conceito das florestas mesmo, né, fazer trazer o conceito de uma floresta para dentro das cidades, que é o conceito de florestas urbanas, né? Isso alguns países, em outros países, o paisagismo, a arborização é chamado de floresta urbana, né? Mas aqui no Brasil, a gente não tem esse conceito como floresta urbana, é usado como arborização, né? Mas aí a nossa ideia é ir um pouco mais longe nesse conceito de floresta urbana, onde a gente faça esse planejamento de você ter árvores crescendo com diferentes tamanhos, diferentes idades, né? E aonde você preveja no final da vida dessa árvore o uso da madeira dela, né? Então você tem ali madeiras de excelente qualidade que podem estar crescendo numa árvore. E quando você fala de árvores que têm madeira de excelente qualidade, você está falando de árvores frondosas. Você está falando de árvores que vão ter copas frondosas, que vão gerar sombra, que vão servir de espaço para a avifauna, que vão servir de espaço, que vão servir de bloqueio para a energia solar, que vão servir de bloqueio para questão de ruídos, né? Então, você sempre que você usa, se você pensar em espécies de árvores que produzem madeira, elas vão ser árvores de maior porte e mais frondosas. E fazer esse planejamento. Então, você pode plantar árvores que, de repente, elas são de grande porte, mas que elas levem 60 anos para começar a criar um problema, né? Então, às vezes você fala, essa árvore aqui está me causando um problema enorme, mas quantos anos tem essa árvore? Tem 60 anos. Mas quando começou a causar problema? Faz 10 anos. E os 50 anos que ela cresceu não atrapalhou ninguém, né? Então fala, eu não vou plantar uma árvore porque e 50 anos de serviços ambientais que ela está me prestando, porque ela vai chegar um momento que ela vai começar a criar um empecilho, a incomodar, e aí fala, não, você não pode mais tirar essa árvore do sistema, né? Aí você já criou uma cultura anti-árvore, porque a pessoa vai lembrar disso e falar, olha, putz, essa árvore não quero outra. Então a pessoa esquece os 50 anos que ela teve de paz com aquela árvore por causa dos últimos 10 de conflito, né? E aí, quando você fala, não, você não pode tirar essa árvore, você não pode substituir ela, você está jogando no lixo a possibilidade de pegar essa árvore, essa madeira, que é um estoque de carbono, né, que saiu da atmosfera durante 50 anos, essa árvore tirou carbono da atmosfera, fixou ali como madeira, transformar essa madeira num móvel, deixar isso estocado, né, esse carbono você tira da atmosfera, você transforma isso num móvel, deixa estocado e planta outra árvore no lugar que vai fixar mais carbono e vai transformar isso em madeira de novo,
por mais 50 anos e incomodar. Então, eu acho que assim, precisa se rever um pouco dessa questão da cultura de não cortar árvore e substituir ela por estar sempre plantando árvores e sempre ter árvores crescendo, né? E casar isso com a questão da utilização da madeira. Isso seria, acho que, um mundo ideal, na minha opinião, para a gente ter uma arborização saudável. E pensar nisso, né? Valorizar a árvore. Quando a pessoa enxerga, fala, pô, essa árvore aqui, ela vai me dar ela tem uma tora aqui no final da vida dela, que depois de me criar sombra, de me proteger das intempéries, né, do sol, do barulho, da poluição, eu ainda no final da vida dela, ela gera uma madeira que pode ser transformada e agregar valor no móvel. Então a pessoa começa a enxergar mais valor, né, na árvore. Então, culturalmente, isso pode ser interessante também. Eu encerro aqui minha participação aí. Agradeço aí a oportunidade. Muito boa a sua fala aí, Rodolfo. E eu passei um recado aí para você no chat, para você me mandar uma mensagem depois no Zap, porque eu preciso te adicionar aí para trocar uma ideia depois. A Daiane está aqui na sequência, mas a Tereza, eu acho que ela esqueceu de levantar a mão, né, Tereza? Você é depois da Daiane? Pode ser. Tá, então agora a Daiane, depois a Tereza, e aí o Francisco está dando uns toques bacana aqui no chat, depois eu peço para ele falar também. Tá. Não, eu queria só corroborar com uma informação do Rodolfo em relação à dificuldade que a gente tem, né, de repor e de replantio, e aí eu vou passar uma experiência minha mesmo, que em frente do meu condomínio a gente precisou pedir a extração de uma árvore, isso demorou uns 2, 3 anos, e eu, Daiane, há pelo menos um ano, tentando que a prefeitura venha aqui fazer o processo de destoca, né, de retirar, porque era uma árvore de grande porte, que estava morta, enfim, e a prefeitura não vem, né, então tem todo um processo, assim, que eu acho que toda essa dificuldade que a gente tem de replantio faz com que o próprio processo de supressão e de extração seja tão drástico, porque a gente não consegue replantar também, né, nem quando o particular quer tentar fazer o replantio, você não pode contar com a prefeitura para fazer um serviço que é de competência deles. E uma outra observação que eu queria fazer também, aproveitando uma fala do Rodolfo, é em relação às árvores frondosas. E aí, puxando um pouco para a discussão das podas feitas pela CPFL, assim, esse é um dos grandes problemas que eu acho que é muito importante desse grupo discutir, né, porque todo mundo aqui está, né, bem acostumado com as problemáticas e com as reclamações em torno do que a CPFL vem realizando em relação às podas, as podas drásticas que ela faz nas árvores, em especial aquelas que estão sob a rede elétrica, alegando, né, um risco. E a gente discute muito isso, porque, na verdade, o que tudo indica, a CPFL está querendo reduzir o trabalho dela e os gastos. Mas só complementando uma informação do Rodolfo, é que a própria CPFL, a gente leu um relatório de sustentabilidade dela do ano passado, se eu não me engano, e ela tem, dentro do seu relatório de sustentabilidade, a indicação de um programa arborização mais segura. E esse programa de arborização mais segura é justamente a redução do porte das árvores no meio urbano, e não, de repente, um estudo que faça, né, que possibilite aí o estudo de melhores espécies para esse convívio, inclusive com a fiação elétrica. A gente vivenciou, em especial, por conta do resgate ter feito os inventários e alguns estudos no bairro Cambuí, podas drásticas sendo feitas em redes elétricas em que a fiação definitivamente não precisava desse tipo de poda, porque ela tem a proteção necessária. Então, e além de tudo isso, que a gente vê é que a CPFL ela quer diminuir o trabalho dela. Isso está dado no próprio relatório de sustentabilidade, em que ela diz que o programa dela é reduzir o porte das árvores. Ela pretende fazer um processo de substituição dessas árvores para árvores de menor porte, de árvore de porte pequeno. Então, eu acho que esse é um problema bem grave, né, já que a gente sabe de todos os benefícios das árvores de grande porte, frondosas.
Então, eu queria só fazer esse adendo aí ao que o Rodolfo comentou. Obrigado, Daiane. Então, a Tereza agora. Vamos lá. Eu fico anotando aqui, depois de um monte de coisa. Quando alguém falou do risco da árvore, né? Dos riscos das árvores que ninguém conhece. Eu vou dar só um exemplo. No inventário de 2017, foram constatadas 91 árvores aqui no Cambuí com risco iminente de queda. Então, não é que vai cair daqui a 2 anos, vai cair agora. Nós protocolamos esse aviso no Ministério Público e na Prefeitura. Desculpa, e ninguém fez absolutamente nada. Aí caiu uma dessas árvores na Padre Almeida. Aí a gente pensou, bom, legal, agora a gente põe alguém na cadeia, né? Porque você avisa e cai a árvore e não acontece nada. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, mas uma delas caiu. E aí a gente falou com um advogado criminalista, amigo nosso, ele falou, olha, não dá para botar ninguém na cadeia, porque você teria que notificar de novo, ou seja, a gente teria que notificar 2 vezes para acontecer alguma coisa. Absurdo, né? Mas era isso aí. E aí nós notificamos de novo a Prefeitura e o Ministério Público. Aí sabe o que aconteceu? Aí eles começaram a cortar todas as árvores que tinham perigo. Eles sabem que só porque tinha que notificar 2 vezes. Agora, olha o trabalho que a sociedade tem que ter, entendeu? Por coisa que não é a nossa obrigação. Quanto à CPFL, ele teria que ter, o Rodolfo acho que vai saber o nome, eu não me lembro, é poda de acompanhamento ou de crescimento, que você vai direcionando a árvore com aquela fiação. Você não tem que cortar a árvore, a poda igual a isso. Hã? Poda de condução. Isso, obrigada. Poda de condução, que ninguém faz. Por que não faz? Porque eles não têm técnico. Nós temos um vídeo, está aí rodando, está no canal do Resgate Cambuí, do YouTube, aonde o técnico fala que não tem técnico acompanhando, o cara que está lá cortando, entendeu? Então, assim, a prefeitura manda ter o técnico acompanhando e a CPFL não tem. E mesmo assim a prefeitura dá uma autorização fajutérrima de 2017, super aberta, super subjetiva, é bem complicado. Quanto às 2 secretarias, isso é um ponto bem complicado dessa questão, porque eles jogam de um para o outro. A gente tem também documentação, porque eles falam que a árvore dentro do terreno é do verde, e a árvore na calçada é do DPJ. Só que quando o verde faz licenciamento, ele pode mexer na calçada. Só que eu tenho, por exemplo, um documento da Hípica, que é onde quem deu a licença foi o DPJ, dentro da Hípica. Então, assim, 0 de organização. Eu tenho tudo isso, Paulo, se você quiser questionar, eu tenho uma pasta desses exemplos. Estou lembrando da Hípica, mas nós temos mais. Tereza, então, mas só para complementar, desculpa interromper, mas é que o DPJ, na verdade, ele autoriza também em área interna. Ele tem essa atribuição também, baseado numa lei da época onde não existia SVDS, né? Então, é isso. Então, ele se apoia numa legislação de uma época que nem existia a Secretaria do Meio Ambiente, né? Mas ele autoriza, normalmente, até um número X de árvores, que eu não me lembro exatamente, ele autoriza tanto em calçada quanto em área particular. Baseado numa lei de, sei lá, 2003 ou 1980, 90, alguma coisa. O plano de arborização, que foi comentado aqui, eu estou com ele aqui na minha tela, ele é de 2013. E ele é bem fajutinho. Quem quiser, eu mando também. Nós temos crítica também quanto ao plantio que o DPJ faz. Eles têm plantado, pelo menos aqui no Cambuí, quase que exclusivamente IP, o que é errado, porque você tem que colocar uma variedade maior, mesmo porque se der uma praga, morre tudo. Os canteiros são pequenos, muitas vezes é isso que acontece, que causa danos na calçada, você tem que ter um canteiro maior. Os canteiros que a sociedade fez, junto com a gente, com o Resgate Cambuí, eles tinham todos 2 por 1. Estão aí no Cambuí, alguns fecharam, mas eles tinham 2 por 1,
e todos com grama amendoim. O Rodolfo plantou junto com a gente também, agora não deixa mais a gente plantar. E o da prefeitura, ele larga na terra, é um relaxo total. Eles não variam de espécie. E mais, a gente pediu, a Daiane está bem craque nisso, porque ela que pediu com a gente, o tombamento de todos os locais que tem árvore plantada no Cambuí, do último levantamento, dá 2.600 e pouco. Isso está no Condepac, porque aí você, tombando o local, aí vai ter que ter uma árvore sempre ali. E, só para complementar, pela lei de arborização, que você tem que ter uma árvore a cada 10 metros, se não me engano, no Cambuí teriam que ter 8.000 e tantas árvores, tem 2.000 e tantas. Então, faltam 6.000 árvores só no Cambuí, para ter uma ideia do que é a cidade, né? Trágico. Obrigada. Obrigado, Tereza. O Rodolfo tá com a mão levantada aqui ou não? Ou você esqueceu de abaixar? Eu esqueci de abaixar. Desculpa. Tá. O Francisco, você quer comentar aquilo que você escreveu aqui no chat? Ô, Paulo, joia. Então, na verdade, acho que o Rodolfo e tanto a Tereza colocou muito bem os pontos, né, importantes para a gente poder ter uma arborização no município, mas de maneira consciente, né? E eu reforço que a gente já tem leis já hoje suficientes para punir, né, em relação aos cortes regulares, porém o que a gente precisa mais hoje é de uma celeridade do Estado quando os munícipes acionam, né, a poda de árvore, e também em relação à conscientização, orientação, porque muitas vezes a população acaba por si só plantando árvores em frente às suas residências, nos próprios condomínios, e não sabem o que tipo de árvores estão plantando, né? Isso muitas vezes traz até prejuízo para o erário. Então, é mais a questão da conscientização, né, desse ciclo também dessas árvores que estão aí a ponto de risco, que poderiam ser reutilizadas, porque nós estamos falando de algumas árvores que são madeiras de lei, né, e trabalhar essa consciência, né, na população para que todos não fiquem com medo de plantar uma árvore, como foi falado, mas que sim seja incentivado. Tem um selo verde no condomínio, um selo verde na casa, de trazer algum incentivo para essa pessoa, entendeu? Como é em outros lugares do mundo, né? Só para... Deixa eu só completar uma coisinha. Eu acho que essa questão do plantio, realmente muitas vezes eu observando árvores caídas na rua, você vê são árvores que têm o sistema radicular mal formado. E muitas vezes é isso, são pessoas bem intencionadas, que ela faz aquela mudinha na casa dela, criou lá uma muda de mangueira, uma muda de alguma coisinha que ela fez no quintal, que não começa a ficar grande no vaso, ela não tem onde plantar na casa dela, ela vai lá num canteiro e planta. Só que muitas vezes é uma muda que já está com a raiz novelada, é uma muda que já não está mais saudável para um crescimento radicular perfeito, ela não faz um berço adequado ali para colocar aquele plantio, ou às vezes é uma muda que às vezes cresceu só espontaneamente, é uma semente que caiu lá e ela começou a crescer ali na beirada de uma calçada, foi ficando grande, e ela não conseguiu fazer um sistema radicular profundo porque era um solo compactado ali na área urbana. E essas árvores são as que caem quando fazem um temporal. Dificilmente, quando você põe uma muda saudável, que você planta ela, uma muda foi bem formada, de um viveiro que sabe o que está fazendo, que tem um sistema radicular jovem ali, que a hora que você vai pôr no chão, ela cresce, e aí você faz um berço profundo, onde você cria ali uma terra fofa para aquela raiz ir lá para o fundo da terra. Essa árvore dificilmente ela vai ter problema. E você, muitas vezes, elimina esse problema da queda da árvore no momento do plantio. Então, tem que estimular, de fato, que as pessoas plantem, mas plantar de uma forma tecnicamente correta, né? Só isso que eu gostaria de contribuir.
Desculpa, a Dani levantou a mão? Oi, Paulo, levantei. Eu concordo com você, Rodolfo. Eu vira e mexe, eu caminhando, quando eu vejo árvore caída, eu vejo muito raiz enovelada, e realmente é Francisco, né? Conscientização ambiental é essencial. Paulo, eu fui naquele evento realizado pela prefeitura, que você me convidou, onde o secretário iria falar também, que é um trabalho permanente da prefeitura de educação ambiental, e o palestrante, eu senti, assim, muita boa vontade, muito desejo dele de realizar a conscientização com os adolescentes, e ele falou assim, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, só que a gente não precisa de trabalho de formiguinha, a gente precisa de trabalho de exército. A questão é essa, porque para você conscientizar a população de uma cidade inteira do tamanho de Campinas, palestras em algumas escolas, onde no final da palestra só está 1/3 dos alunos, e boa parte dos que ficaram nem estão mais prestando atenção, não serve, assim. E isso com os adolescentes, né? E a gente precisa educar os adultos também. Porque a situação é muito grave, é para ontem. Então, eu não sei se cabe, nesse plano, o item de educação ambiental, de educação de arborização viária, ou se tem que ser puxado de outra legislação existente e se fazer cumprir, né? Porque existe legislação que demanda educação ambiental, e então eu não sei qual que é a estratégia burocrática mais eficiente, ou que talvez seja melhor ser adotada, mas do jeito que está sendo feito agora, nada vai mudar. As pessoas vão continuar plantando errado, vão continuar soterrando colo, dentre outras coisas, e mesmo com boas intenções, vão continuar fazendo muita bobagem. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Dani. O João Verde também fez uns comentários aí no chat, não sei se gostaria de comentar alguma coisa, e na sequência entrou o Ivan aqui da Embrapa. Ivan, eu gostaria que, se você puder, comentasse um pouco aí sobre o levantamento arbóreo que a Embrapa fez há anos atrás aí, tá? Vamos ver se o João vai falar alguma coisa. Oi, Paulo, boa tarde. Boa tarde a todo mundo aí. Muito importante a gente trazer esse debate mesmo, porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas tem uma visão muito equivocada com relação à arborização urbana. E acham que a árvore mais atrapalha do que ajuda. Uma falta de conhecimento, uma falta de educação ambiental. Eu, ao longo de quase 40 anos de carreira como arquiteto, o que a gente tem tido de conflito com os nossos clientes, que fazem de tudo para retirar as árvores na frente das suas casas, das suas construções. A pessoa compra uma casa nova, por exemplo, para fazer uma loja, ou para fazer uma clínica no Cambuí, por exemplo, a gente está falando também do Cambuí e outros bairros. A primeira coisa que a pessoa quer fazer é retirar as árvores que tem na frente para a fachada do imóvel aparecer melhor, para a placa aparecer melhor, o luminoso, e a gente fala da necessidade da árvore, fala, a gente pode fazer uma poda, pode fazer uma limpeza, pedir para a prefeitura fazer uma limpeza, uma autorização, tem as firmas cadastradas na prefeitura para fazerem a poda, mas não é conveniente tirar a árvore, às vezes por questões até de insolação, fachadas norte, e, na verdade, a gente vira as costas no final de semana, quando chega lá na segunda-feira, a árvore já está no chão, já contratou uma pessoa para cortar a árvore no final de semana, e é muito complicado. Depois ficam falando que está quente, que tem que colocar um ar-condicionado, que o arquiteto não previu o ar-condicionado, ficam falando que a vitrine, o sol está estragando as roupas que estão sendo expostas nas vitrines.
E quando a gente fala assim, mas a gente avisou para não tirar a árvore, que a árvore não deveria ser retirada, que a árvore é importante, ameniza o calor, ameniza a insolação. E eu já escutei até de mais de um falar assim, você não foi enfático naquilo que você falou. Então, sabe, a gente não foi enfático, a gente argumenta, e a pessoa não nos escuta, e no fim, quem está perdendo com toda essa falta de educação ambiental, de conhecimento, é as árvores que estão perdendo. Árvores muito bonitas e estão sendo retiradas. Por outro lado, também fiz um comentário com relação à questão da madeira, né, que são retiradas das árvores, da arborização urbana, é uma quantidade enorme de madeira, às vezes até mesmo com as podas, não precisam ser com as extrações das árvores, mas às vezes podas maiores têm que ser retiradas, e troncos e galhos enormes, essa madeira poderia estar sendo utilizada. Muitas cidades no Brasil e no mundo utilizam essa madeira para fabricação de móveis, fabricação de bancos e mesas para jardins, para praças públicas, até mesmo para artesanato, né, e escolas públicas também, que têm trabalho, projetos de marcenaria. Posso até dar um exemplo aqui em Campinas, que há muitos anos a gente fala para o Condepac que deveria ter um curso de restauro e de marcenaria, carpintaria, até para poder auxiliar nas obras de restauro dos casarões e dos prédios históricos, né? E se a gente tivesse um curso de artesiania, essa madeira poderia estar sendo utilizada, né? Poderia estar sendo muito útil. E, na verdade, o que acontece é que vira lenha, picota, vai jogar no aterro sanitário. Às vezes nem as folhas não são aproveitadas para ser feito um trabalho de compostagem, é tudo jogado no aterro. Então, é total falta de visão. E só queria terminar falando do que eu acho um absurdo, essa divisão da Secretaria do Verde e do Parques e Jardins. Sabe? Eu acho que a parte da arborização urbana, hoje, já que existe a Secretaria do Verde, teria que estar tudo abrigado na Secretaria do Verde. A gente vê a arborização aqui em Sousas, que eu passo todo dia, na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, e plantaram toda vez, plantam as árvores, mudas até com um certo porte, 2 metros de altura, 2 metros e tanto de altura, as árvores não vingam no canteiro central. Eu acredito que, inclusive, não tem a caixa de terra suficiente para plantar as árvores. É capaz de eles terem quebrado. Aquele canteiro foi colocado há alguns anos atrás, né, no centro da avenida, e eu acho, em cima do asfalto, eu acho que quebraram o concreto em cima da calçada e embaixo é asfalto. Não tem para onde a árvore crescer e se desenvolver. E essas árvores vão caindo, não tem nenhuma manutenção. Passa um tempo, arrancam todas aquelas árvores que ficaram lá 1 ano e meio, 2 anos e não progrediram, e simplesmente plantam outras mudas que também vão passar pelo mesmo processo de não crescer e de não progredir, porque não tem, na minha opinião, não tem terra embaixo. Estão plantadas em cima de uma camada de asfalto. Então, é esse o depoimento. Eu já reclamei com relação a isso na Secretaria do Verde, e falaram, não, mas isso é responsabilidade do Parques e Jardins. Então, infelizmente, estão jogando mudas fora sem possibilidade de crescimento. Muito obrigado. Obrigado, João. E eu estou com o Alexandre Galego aqui com a mão levantada, e na sequência a gente passa para o Ivan. E só para pegar um gancho aí na questão DPJ e Verde, mais uma provocação. Antigamente a gente tinha a CEPLAMA, ou seja, meio ambiente também era aliado, unificado com a Secretaria de Planejamento. Então, depois eu quero voltar a esse assunto aí, o que vocês acham desse formato voltar a ser CEPLAMA ou não? Então, o Alexandre Galego e depois o Ivan. Pessoal, boa tarde, tudo bem? É bem interessante ver todo mundo no mesmo sentido.
tentando arborizar mais a cidade, né? Mas pegando um pouco do gancho que vocês andaram passando aí, dos relatos, o que eu tenho sentido também? Muitas áreas novas, muitos terrenos, muitos projetos onde já existe árvore no próprio terreno. Meus clientes, a maioria, eu tento encaixar com vegetação arbórea, mas as árvores, às vezes, estão numa cota complicada, onde o projeto arquitetônico não prevê a inclusão dela numa cota mais baixa ou mais alta em função do projeto, né? Então, uma alternativa que poderia ser utilizada e que gera custo, mas talvez a gente possa aproveitar muita vegetação, é não só fazer a compensação, porque a compensação, às vezes, tira belas árvores de um espaço para gerar pequenas arvoretas em outros espaços que nem sempre estão perto da gente. Se a gente conseguisse trabalhar, de repente, com um transplante, um programa de transplante de árvores, quer sejam no próprio lote, quer sejam em áreas públicas onde árvores de grande porte são bem-vindas e, por conta de custos elevados, não são adquiridas muitas vezes, de repente a gente poderia aproveitar belos exemplares que estão sendo retirados em algum local e em outros locais onde isso aí pudesse ser mais bem aproveitado. A tecnologia para esse tipo de transplante evoluiu tremendamente. E hoje existe um mercado estabelecido de plantas de grande porte no estado de São Paulo, que gera um dinheiro considerável, porque cada planta dessa custa muito caro. Nós temos uma quantidade infinita de vegetação, às vezes sendo cortada, e poderia estar sendo usada. Árvores nobres, árvores desde comercialmente mais conhecidas até árvores localmente conhecidas dentro da nossa flora, que poderiam estar entrando em praça, em ruas, ou sendo negociadas, de repente, com algum crédito em novos empreendimentos imobiliários que precisam trabalhar com isso em fachada. De repente, a gente conseguiria aproveitar boa parte dos nossos elementos nesse tipo de situação. Para isso, obviamente, precisaria ter uma organização, uma combinação de vários fatores para tentar fazer isso funcionar. Um impedimento é talvez o custo de MUNC, mas talvez, de repente, com algum programa onde os MUNCs pudessem acessar e ter algum desconto, ou algum selo verde, ou algum app que possa facilitar o trânsito dessas árvores pela cidade de um local para outro. De repente, eu tenho um cliente que está precisando de 2 ou 3 árvores de grande porte e ali num setor vão ser tiradas mais de 300. Dependendo do custo, se fosse um custo só de transplante, talvez isso aí pudesse ser viável para o cliente final, inclusive. E a gente, de novo, aproveitaria a árvore adulta que demorou tanto tempo para formar. Às vezes me aparecem algumas áreas que me dão uma tristeza. Apareceu um orçamento aqui para 100 mil metros quadrados, naquela região ali próxima ao Shopping Iguatemi. Então, são 100 mil metros quadrados de árvore. Está compacto o sistema lá de árvore. Então, é uma coisa que só de pensar uma máquina entrando e detonando tudo para fazer prédio, dá tristeza. Eu sei que a questão econômica e a questão do desenvolvimento, tudo isso tem que ser levado em conta, a gente não consegue ser xiita. Mas se a gente conseguisse unir-se uma coisa a outra, ou algum marketing verde envolvido, ou empresas de publicidade que pudessem dar um jogo nessa cena, eu não vejo uma solução, mas eu imagino que vários entes possam, de repente, trabalhar junto para tentar melhorar essa situação. Porque só a compensação ambiental, onde cada árvore gera 25 e a gente vai plantar em algum local distante ou fornecer algumas mudinhas, porque, inclusive, os locais não estão muito difíceis de serem encontrados. A gente pede local, não tem local, a gente tem que ir buscar esse local e, às vezes, vem uns locais muito esquisitos, longe, que às vezes nem está precisando tanto. E acabam, por facilidade, só tendo que fornecer para o viveiro da prefeitura. Sabe-se lá, às vezes, até qual a qualidade do material fornecido. Então, essa minha colocação. Se a gente pudesse aproveitar um pouco melhor a vegetação que vai sair desses lotes e terrenos, acho que seria bem interessante. Excelente, Alexandre. Muito
estou aqui com 3 folhas de várias ideias que vocês já deram ao longo da reunião aí, tá muito bom. Ivan, vamos lá? Vamos lá. Pessoal, desculpa, o horário estava em trânsito, eu acabei entrando só agora, eu peguei as 2 falas aí, do Alexandre e do João, então vocês me desculpem se eu chover no molhado, me interrompam aí. Pegando uma fala do João, que eu achei bastante interessante, que é o seguinte, existe por lei que o planejamento da arborização urbana tem que ser feito na Secretaria do Verde, isso nunca foi implementado. Minimamente isso tinha que ser feito, a Tereza sabe bem disso, e a gente combateu essa questão arduamente com a prefeitura. Existe uma falta de vontade do secretário do Verde de batalhar por isso, desde o momento, já conversamos várias vezes com o Rogério, ele não enxerga que há condições políticas para isso. Tá? Então, do ponto de vista da Secretaria do Verde, isso acontece. Não que ele não queira, mas ele não sente condições políticas para isso. Do ponto de vista, assim, da lei, eu acho que ela tem que ser cumprida, e a Câmara dos Vereadores tem que cobrar isso aí de alguma maneira. Tá? Então, eu acho que facilitaria no sentido da gente não ter algo tão feito a galega como é feita a arborização de Campinas, né? Sem esse planejamento. Embora, se você for conversar com o pessoal dos serviços públicos, eles vão dizer que tem um planejamento. Uma outra questão é essa questão também do convívio com áreas comerciais. Eu acho que é interessante, Paulo, você que está nessas comissões aí de uso do solo, todas essas que você vem tocando aí, eu acho que o que ajudaria muita gente é uma espécie de lei como a cidade limpa, não sei se vocês já conversaram sobre isso, como teve em São Paulo, diminuindo o tamanho das placas, criando um padrão visual diferente, que isso já, o cara não acha que ele vai ter, ele não pode simplesmente colocar uma placa grande, entendeu? Então a árvore, ela não vai atrapalhar tanto assim como ele acha que poderia atrapalhar a frente, o visual, o chamamento para o comércio, sei lá, qualquer questão ali que ele faça no local. Tá? Bom, eu vou falar agora a questão que tange ao meu trabalho. Na verdade, é um trabalho no grupo da Embrapa, que a gente fez isso há 10 anos atrás, para quem não sabe, foi um levantamento de todas as árvores de rua de Campinas, incluindo trevos, incluindo palões, né? Mas tudo focado no viário. A gente não fez praça, se uma rotatória é considerada praça, a gente não fez, porque o nosso foco é a árvore que está imediatamente localizada com algum elemento construtivo, seja casa, seja comércio, porque é onde também tem mais conflito. Na época, a gente chegou num número, utilizando imagem de satélite, 120 mil árvores. Tá? E o erro foi mínimo para um trabalho desse, foi de 16%, que eu me lembro, acho que é isso, 16%. Se não é isso, é 14%, mais ou menos isso. Mas, enfim, eu acho que deu um bom retrato do que era, mostrando que a gente tinha um déficit imenso, baseado na lei de arborização, que é uma árvore a cada 10 metros. Né? Na época, acho que eram 386 mil árvores que faltavam em Campinas. Tá? Então, já está desatualizado, ele tem uma base de dados isso, tem até uma proposta de aplicativo que a gente já fez uma prévia, para que o cidadão pudesse ele mesmo estar participando, né, como o que a gente chama de geocolaboração. Então, existe esse aplicativo e a gente tem só mais que desenvolver para que ele esteja na linha de frente da arborização. Bom, eu queria falar de uma maneira rápida, eu tenho várias ideias, eu não sei o que o pessoal vem discutindo aí, mas estou à disposição aqui para a gente trocar ideia aí. Muito bom. Tivemos ideias de diversos temas aqui, eu acho que provavelmente a próxima reunião a gente possa continuar nesse assunto. A Tereza falou que poderia estar fazendo aí uma apresentação, o Rodolfo também, em relação a alguns pontos que eles colocaram, devido à importância do assunto. E, no final, acho que a gente podia fazer aí um relatório de todas essas ótimas ideias aí e sentar com o Poder Executivo e alinhar aquelas mudanças que a gente acha necessárias no curto, no médio, no longo prazo,
e a gente ter esse pensamento direcionado de ter realmente um plano de arborização para Campinas que realmente funcione e que esteja alinhado aí com o pensamento e a experiência de todos vocês que atuam aí na linha de frente, né, da questão da arborização, né. E eu gostaria, então, de saber a opinião de vocês em relação à secretaria antiga CEPLAMA, né, como é que vocês veem, como é que vocês viam e como é que vocês veem hoje a possibilidade disso voltar a acontecer, unindo o verde, o meio ambiente, com o planejamento. O João Verde perguntou se chegou a convidar a secretária, deixa eu ver aqui o chat, sumiu, Secretaria do Verde para participar da reunião de hoje. Não especificamente, João, porque eu acho que eles estão, não sei, eu preciso ver lá no grupo da frente, provavelmente deve ter alguns integrantes ali. A gente não tem sentido do poder público, das secretarias, muito interesse em estar participando aí da frente, né? É claro que a gente sabe que eles estão sempre muito atarefados, tal. A gente teve participação da Secretaria de Cultura já, né? Da Secretária de Cultura, participou esqueci o nome da assistente da Alexandra, que estava com a gente, fugiu o nome dela. Secretária de Urbanismo participou uma reunião apenas, né, as duas meninas lá que trabalham com a Carol. Do Verde ainda nenhuma, que eu me lembre, acho que nenhuma. Então, o Paulo, da Secretaria de Cultura lá do CONDEPAC participou a Fabíola. Fabíola. Tá? E da CEPLAMA participou... A Mona, acho que a Mona participou, não lembro de outra pessoa participando. Tinha uma outra que estava com ela, acho que esqueci o nome da outra, Conceição, alguma coisa assim, estava lá na mesinha, a Mona sentou do meu lado, né? Que eu me lembro, então, foi as duas participações que a gente teve da prefeitura diretamente, e a gente acha, bom, eu acredito que no decorrer das reuniões da frente, e conforme a gente vá pautando esse assunto na mídia, na opinião pública, a gente force, de alguma maneira, direta ou indiretamente, que eles comecem a participar mais, né? A gente não pode obrigar eles a estarem aqui, mas realmente não teve um convite específico para eles, não, tá? Então, bem lembrado aí, na próxima a gente reforça para eles, né? Alguém quer comentar sobre a Cláudia? Vamos lá, Cláudia. Boa noite a todos e todas. Desculpa o atraso, tá, pessoal? Estava na reunião lá do Condema e depois eu tive outras coisas para fazer. Só queria pegar um gancho. Eu fui diretora do Parques e Jardins, eu fui chefe da divisão de arborização, do DPJ também, e coordenadora dos parques. E o que eu sinto é que, sobre a relação com a CEPLAMA, eu vejo assim que seria um retrocesso. Do meu ponto de vista, a criação de uma Secretaria do Verde foi uma ideia fantástica, desde que ela tivesse abraçado o Departamento de Parques e Jardins, né? Eu não vejo a divisão Parques e Jardins está numa Secretaria de Serviços Públicos, sendo que foi criada uma Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Meu ponto de vista é meramente político, porque é um contrassenso, né? O DPJ na Secretaria do Verde seria muito mais, teria muito a mais a ver do que trabalhar com lixo e asfalto, que é o que a Secretaria de Serviços Públicos faz, né? E o que eu queria também comentar é que a gente, na década de 70, Campinas era tida como uma das cidades mais arborizadas do Brasil. E isso foi se perdendo ao longo do tempo, sendo que a gente tinha o doutor Hermes Moreira de Souza, que é um engenheiro agrônomo que trabalhou no Instituto Agronômico na seção de floricultura, e assim, até a gente teve agora no Condema e o Congeapa, a gente foi visitar o complexo do Monjolinho, que é um espaço maravilhoso que eu convido a todos a conhecerem. E a gente, como Associação dos Amigos do Jardim Botânico do IAC, a gente entrou com pedido de tombamento desse
desse espaço, o Complexo do Monjolinho e o Quartenário. Agora, o doutor Hermes, o que ele fazia? Ele tinha um grupo de pesquisadores, né, da arborização do Brasil, onde eles desenvolviam experiências com espécies diversas para a arborização urbana. E aí foi uma época maravilhosa, que a gente teve as cibipirunas no bairro do Guanabara, a gente teve as espatódias, a gente teve os paus-ferros, os jacarandás mimosos. Então, assim, a gente teve um rol de espécies, todas estudadas para avenidas, grande porte, calçadas largas, né, calçada com mais de 4 metros, então, que poderia plantar uma cibipiruna. E, assim, a gente presenciou a década de 80, uma beleza. Nossa cidade era super arborizada, super fresca, né? Uma cibipiruna abriga 4 carros, faz uma sombra para 4 carros, né? Então, isso tudo foi se perdendo. No viveiro de mudas do DPJ, a gente tinha uma variedade. O doutor Hermes era frequentador assíduo do viveiro do DPJ. Ele trocava sementes, ele levava as sementes para a gente. Então, assim, a gente, na década de 80, a gente ainda tinha esse trabalho de espécies, de diversidade de espécies. A gente criou os recantos de pássaros, que eram praças que, como não tinha condições de fazer urbanização da praça, a gente enchia de árvores frutíferas silvestres. Isso daí se perdeu ao longo do tempo também, chamava Recanto dos Pássaros, era muito legal. Ali na Avenida Norte-Sul tinha um, muito bonito, que é onde eram plantadas árvores para alimentação dos pássaros. Então, tudo isso foi se perdendo ao longo do tempo. Aí a gente tinha funcionários públicos, que eram os podadores, os plantadores de árvores, a gente tinha equipes maravilhosas, que eles todo ano faziam treinamento. A gente ia para São Paulo, nos DEPAVs, né, os departamentos do Verde de São Paulo, e a gente trocava muito conhecimento. Até muitas vezes os nossos funcionários daqui de Campinas davam aula para a turminha de São Paulo, né? Que eles sabiam muito bem a fazer as podas, e isso tudo se perdeu porque foram se aposentando e foi feita essa contratação, terceirizados os trabalhos. Quando se terceirizou, a gente perdeu muito, porque esses terceirizados, eles vêm com umas equipes que não duram muito. Eu não sei até que ponto eles são treinados, capacitados e formados para serem jardineiros ou podadores de árvores. Então, a gente vê muitas vezes são pessoas assim que são ajudantes geral, né, e aceitam trabalhar para fazer esse trabalho. Então, a gente perdeu muito em qualidade, perdeu muito. Então, quando eu vejo sendo feito podas de árvores, eu fico assim, eu não acredito do que fazem, né? Quer dizer, a gente critica muito a CPFL, que faz um serviço porco, horrível, né? A CPFL eu garanto que não tem treinamento nenhum em poda, isso eu garanto que não tem. Agora, a prefeitura, ela também está deixando muito a desejar em qualidade de serviços, né? Então, realmente, a gente vai precisar mesmo, é uma reflexão muito grande que a gente tem que fazer para a gente resgatar aquela, sabe, a gente gostaria muito que Campinas voltasse a ser a cidade arborizada, como outras cidades ainda mantêm esse título, né? Campinas, pelo contrário, perdeu e cada vez está perdendo mais. E é muito triste isso, sabe? É muito triste. É isso. Obrigado, Cláudia. A gente tem aqui na fila o Rodolfo, o Ivan e o Resgate Cambuí, a Tereza, né? O João Verde perguntou para você, Cláudia, qual o índice de área verde em Campinas por habitante, se você sabe dizer. Então, isso é muito relativo, né? Segundo a Secretaria do Verde, a gente ultrapassou os 12%, que seria o da OMS. Eu não acho que a gente conseguiu, não. O Ivan, acho que tem a resposta. Vamos lá, Ivan. Desculpa interferir, Cláudia, mas, João, a minha resposta é sim, não existe um índice da OMS. Isso é lenda, não tem. Não existe referência sobre isso. Isso é uma lenda urbana. Ok. Rodolfo. Só uma licencinha, Ivan.
tem um índice estipulado pela ONU, que é de 12 metros quadrados por habitante. Tá? Eu sei de cidades, por exemplo, Curitiba está com índice de 64,5, é o que a Secretaria do Meio Ambiente de Curitiba tem lá no site deles, da prefeitura. Então, João. E diz que a cidade mais arborizada do Brasil é Goiânia, que está perto de 90 metros quadrados por habitante. A minha cidade, Maringá, eu vi há um pouco tempo atrás, estava com 48,5 metros quadrados por habitante. Tá? Então, eu acho que isso deve servir por alguma base, por ser um índice da ONU. Mas eu não sei se isso está incluído a área urbana ou se está incluído a área municipal inteira, né? Então, se for a área municipal inteira, é isso. Obrigado. Desculpa interromper, mas é o seguinte, a minha tese de doutorado é justamente uma proposta de índice ecológico, e a não ser que alguém me mostre aqui, não existe essa referência pela ONU. A ONU nunca recomendou esses 12 metros quadrados. Existe uma lenda urbana sobre isso. O dia que me mostrarem de onde veio e aonde tem, isso, eu dou minha cara a tapa, mas não existe. Então, por quê? E aí, por que a gente combate tanto esses 12 metros quadrados por habitantes ou o índice de área verde? Porque área é uma coisa complicada. A gente precisa pensar em termos de uma questão tridimensional. Para explicar simplesmente, se um cara fala que tem um campo de futebol e você tem uma mata, é a mesma coisa. O índice de área verde tanto faz, entendeu? Então, por isso que existe a questão da gente propor a qualidade e a questão tridimensional. Então, um espaço verde é uma coisa. Eu estou só falando isso só para a gente pensar um pouquinho sobre Campinas, porque eles mexem, trabalham, e isso é muito polêmico, né? Você cita algumas cidades que a gente acredita. Por exemplo, se você pegar Campinas e colocar ela em termos gerais, é como se fosse o PIB. Ela é dividida, ela até que está razoável. Agora, pega em termos de distribuição do verde, né? Até por isso eu propus um índice Gini, que ele vê aonde tem lugar com mais árvore e lugar que tem menos árvore. Então, comprovadamente, Campinas é muito mais verde e injusta do que socialmente injusta, se a gente basear no índice Gini. Tá? Então, Campinas é a cidade, talvez, do Brasil, eu ainda quero fazer essa comparação, mas mais injusta e mais mal distribuída em termos de arborização. Se você pegar da Anhanguera para frente, você não tem nada de árvore. Se você já se referenciar aí com a cidade universitária, Taquaral, aqui Guanabara, isso aqui, Nova Campinas, é um outro mundo, tá? Então, por isso, esses índices são um pouco complicados. Eu, pelo menos, não gosto, mas tem gente que usa. Era a minha fala. Bacana, Ivan. Rodolfo? Eu queria só contribuir a respeito de dois assuntos que foram falados. As árvores ali em Sousas, que não vingam, né? Eu já observei isso lá e eu tirei algumas conclusões. A primeira vez foi plantada Lagestromia indica, né? Que é o resedá. Não é o resedá gigante, é o resedá aqui em Campinas, ele é muito difícil dele vingar. Eu vejo isso porque meu avô plantou algumas mudas de resedá nos experimentos que ele fazia e ele ou morria cedo ou não crescia. Então, sempre quando alguém quer aqui plantar uma árvore que não cresce, que não vai para frente, é uma boa recomendação plantar um resedá, normal. E depois que plantaram, um outro problema que tem naquela... fazem a roçada com roçadeira e cortam a grama que tem naquele micro canteiro com roçadeira. Você pode olhar o colo de todas as mudas que estão lá, elas estão aneladas. E vão sendo aneladas, porque o pessoal corta a grama, em vez de capinar, eles roçam com a roçadeira. Então, todas as mudas ali, elas vão sendo aneladas ao longo do tempo, e isso acontece, na verdade, com a maioria das árvores que são feitas manutenção aí pela prefeitura e corte de grama. Eles não fazem, em vez de fazer a coroa, eles vão com a roçadeira e isso vai anelando a base da árvore. E a outra coisa que eu gostaria de contribuir também, que talvez
essa ideia de repente ter um grupo, né? Isso acho que poderia fazer até um grupo de WhatsApp mesmo, essa questão do transplante de árvores. Eu trabalho com poda de árvore e constantemente me chega pessoas querendo doar árvore grande ou lugares que a gente sabe que vai ter supressão e que a gente fala, puxa, podia levar essa árvore para algum lugar, mas é inviável economicamente, o interessado não quer bancar isso ou não tem para onde levar. Então, talvez um grupo de WhatsApp seja uma coisa assim que dá para fazer imediatamente. Quiser pegar meu contato, eu sempre tenho aí disponível plantas aí para poder compartilhar. E eu acho que inserir aí todo mundo que trabalha talvez na área de paisagismo aí dentro desse grupo seria uma ótima estratégia aí para viabilizar o aproveitamento o máximo de aproveitamento de árvore para transplante. Uma coisa que acho que dá para fazer já imediatamente aí, sem depender da iniciativa pública ou algo do tipo. É isso que eu tenho a dizer no momento. Obrigado. A gente já tem um grupo aí da Frente Parlamentar, que é o grupo número 6, e aí você pode passar seu zap, eu te adiciono lá. Mas, independente disso, é interessante a gente pensar na criação de um banco de árvores aqui do município, onde você tenha isso de forma permanente, e, claro, no site da Prefeitura, da Secretaria do Verde, etc. E cada vez mais a gente cobra isso, que a Prefeitura use os canais das redes sociais também, e não somente o site, né, que hoje a rede social é cada vez mais pujante, onde você tem esse canal permanente que a pessoa possa procurar espécies como o Alexandre colocou, você tem grades de grande porte ali, vai tirar de qualquer, ou seja, qualquer lugar que você vai tirar, ou gente que está interessada em adquirir alguma espécie, vai ter nesse banco de árvores aí informações do que existe pronto para ser retirado e, enfim, né, uma ideia boa também. A Tereza, né, que está próxima. Acho que sim. Esse índice de áreas verdes, hoje foi falado, inclusive, no Condema, que a Maria Rita Amoroso, que não me lembro qual foi o termo, mas ela falou da SVDS que não coloca os dados certos quanto a isso. Eu coloquei o link aqui, para quem quiser dar uma olhada depois. E eu queria lembrar também que um outro problema, já que está falando em transplante, tudo, de áreas licenciadas, a gente acompanha no Condema os licenciamentos. Não conseguimos acompanhar todos, óbvio, mas vira e mexe a gente pega algum para que alguém ache alguma coisa estranha. E as árvores, a Secretaria do Verde dá ok para todas as extrações. Sem motivo nenhum, a gente já conseguiu salvar pelo menos 2 cibipirunas aqui no Cambuí, que não tinham a menor necessidade de extração, tá certo? Árvores lindas, frondosas, bacanas, na calçada. Não estava na frente de garagem, não estava atrapalhando nada, conseguimos salvar. Tivemos que ir para o MP, enfim. E, então, assim, o que pedirem, eles dão, eles não vão num local averiguar qual é o estado da árvore, o que tem ali naquele licenciamento, qual é a necessidade real. Pediu, deu, entendeu? É um perigo. Isso é um outro ponto que é muito ruim aqui. Ou seja, a gente só tem agressão nas árvores de todos os campos. Eu tenho documentação de poda, de extração de árvore pela Sanasa, aqui na rua que desce para a prefeitura. É a Benjamin? Qual que é? Não é Barreto Lima, é Benjamin Constant. Ali, na primeira quadra à esquerda, um prédio, tem essa documentação, eles falaram que a raiz estava atrapalhando o cano. Aí você tem poda de corte de raiz por conta de gente que mexe em calçada. Você tem problema de raiz com a Sanasa, entendeu? Aí você tem problema aéreo da Copa com a CPFL e problema total com o DPJ. Então, assim, é um crime atrás do outro. Não tem uma coisa que direcione, que eduque, que cobre o que tem de errado. Ok, Tereza. Alguém levantou? Rodolfo? Isso, só complementando até as
colocações da Tereza, é que assim, tem muita coisa de errado, mas o maior erro de todos é não plantar árvore, porque a Sanasa às vezes vai ter que cavar um buraco, a CPFL, por mais que ela comece a fazer podas que prestem, ela vai ter que podar em algum momento ou em outro. Então, as árvores elas vão ser manejadas, mas elas precisam ser substituídas. A gente fez no CONDEMA uma resolução recentemente, né, onde obrigando a reposição das mudas. Então, nenhuma autorização no município, teoricamente, desde de 2 meses atrás, era para ser concedida sem obrigatoriedade de repor essa muda, por essa resolução do CONDEMA. Mas nem a SBDS, nem o DPJ ainda está atendendo essa resolução. Então, eles estão emitindo autorização e não estão obrigando. E a lógica é, como eu já disse, né, a mesma coisa do poste. É um bem público ali, né, é um equipamento público. Então, você não pode autorizar que tire um poste e doe um poste para colocar no viveiro ou no almoxerifado lá do Departamento de Obras. Então, teoricamente, não era para eles, essas reposições deveriam estar sendo feitas, né? E aí eu gostaria só de colocar também o exemplo da cidade de São Paulo, que lá você pode, quando você vai ter um empreendimento, você no DEPAV, né, que é lá em São Paulo, que é o órgão que autoriza as supressões, você tem que manter a mesma densidade arbórea. Então você vai fazer um projeto, um empreendimento, se você tem 100 árvores no seu terreno, você pode manejar essas 100 árvores, transplantar, cortar, depois suprimir aqui, suprimir ali, mas no final você tem que ter de novo as 100 árvores lá, né, para não diminuir a densidade arbórea, né? Então, aqui em Campinas, não, aqui você pode suprimir e compensa fora, às vezes doando muda, no caso da PJ, se for no caso da SBDS, fazendo plantio compensatório em áreas de APP, em áreas rurais, enfim. E o local, mas o local não tem obrigação de você manter aquela densidade arbórea. Em São Paulo é interessante essa forma de licenciamento que tem lá em São Paulo. São Paulo não é perfeito, não. Tem umas coisas também que não são muito legais, não funcionam lá. Mas isso é uma coisa interessante que poderia ser observada aqui para Campinas. Concluído. Beleza. O Ivan levantou a mão? Não. Então, a Cláudia colocou aqui no chat. Quer falar, Cláudia? Só complementando, desculpa, Paulo. Não, o Rodolfo, lembrando só que a gente está falando do licenciamento para áreas internas, né? E a arborização externa da calçada é a lei de arborização, né? Então, são duas coisas distintas. Quando ele fala de compensação, é compensação na questão interna dos terrenos. Agora, pela lei da arborização, não teria nem que obrigatoriamente ter que compensar, nem nada para isso, porque a lei própria já diz, uma árvore a cada 10 metros. Então, se não se está cumprindo a lei, é porque não estão fiscalizando, não estão cobrando. Isso é um caso muito grave em Campinas. A gente batalha há anos que eles façam a lei ser cumprida, né? Exatamente. E a resolução do CONDEMA a gente fez justamente para reforçar essa obrigatoriedade, né? E mesmo assim ainda não conseguimos essa... E eu acredito assim, se a Câmara, né, os vereadores pudessem ajudar nisso, seria, né, para reforçar essa resolução do CONDEMA, seria muito importante, né? Essa obrigatoriedade, que já é obrigatório, mas assim, essas são coisas que ficam em nuances dentro dessa diversidade de leis que a gente tem da arborização, mas se tivesse reforçar mais ainda para não ter por onde fugir, né? Seria interessante também. Rodolfo, nessa questão da árvore a cada 10 metros, para novos loteamentos, etc., tudo bem. Agora, quando você tem um espaço já consolidado anterior à criação da lei, você não tem como obrigar o cidadão a aceitar plantar árvore ali na frente da casa dele, né? E essa é a grande dificuldade, né?
Essa resolução do CONDEMA, ela traz reforça essa obrigatoriedade. Eu entendo que, na verdade, ela tem a obrigatoriedade, porque quando você fez a urbanização, né, ou temos aí colegas que são urbanistas, arquitetos, quando você vai urbanizar uma gleba, você é obrigado a colocar a árvore como um equipamento público. Sim. E a hora que você coloca aquele equipamento público lá, aquilo está documentado no projeto. Então, a partir daquele momento, ali é obrigatório ter uma árvore, né? Como é obrigatório ter um poste, ter uma guia, ter uma sarjeta, ter uma rua, uma viela, né? Então, às vezes essas coisas perdem a função, como as vielas, enfim, ao longo do tempo. Mas a árvore, às vezes ela pode perder a função ou a localização dela não ser mais condizente com a realidade do local, mas você tem a obrigatoriedade de ter aquela árvore naquele ponto, né? Então, no próprio momento da urbanização, isso é estabelecido. Esse é o argumento que a gente trouxe dentro da resolução do CONDEMA. Sim, mas quando foi criada essa lei, a partir daí, tudo que foi aprovado a partir daí, ok. Mas tudo que foi aprovado para trás, você não tem como obrigar, né? Tereza? Levantou a mão, não? Não, desculpa, eu bati. O Rodolfo já falou que eu ia falar. Tá. O Ivan? Não, Paulo, só complementando, a lei foi criada em 2003. Os problemas, na verdade, são opostos, porque antes tinha até árvore, se você pensar nos bairros mais antigos. Então, se pensar em termos de local consolidado, é que tinha árvore. O problema é quando depois faz uma reforma, ou, por exemplo, como no Guanabara, que a gente vê aqui, o pessoal rebaixa a calçada toda para estacionamento. Tudo até dá para entender, né? A gente sabe que existem muitos conflitos e tem coisas que dependem muito do discernimento. O problema é quando a gente tem algo assim de terra arrasada, né? Vamos dizer, né? Eu já mostrei para você, né? Acho que eu mandei aquela, que para mim, o exemplo aqui do lado de casa, que você pega ali a Carluge, você tem, eu não lembro, eu fiz a conta, eu mostrei para você lá, mas acho que são 20, 30 vagas na calçada de estacionamento, que o cara poderia reduzir para 15 e ter um espaço entre essas vagas para pôr árvore, né? Agora, é claro, aqui uma clínica que ela tem 2 locais só para pôr carro e não tem espaço nenhum, né? Não precisa a lei ser cumprida à risca, vamos dizer, que uma árvore cada e tem que pôr, o cara perde uma vaga inteira, entendeu? Eu acho que assim, falta esse bom senso, né? Até uma forma, porque aí às vezes assim, né, aí acaba assim, a lei tem que ser cumprida de qualquer forma, e aí você não faz nem uma coisa nem outra, né? Agora tem um monte de medo de repente falar, vamos mudar a lei de arborização, aí flexibilizar, e aí piorou, entendeu? Então algo assim, depende de educação ambiental, como já foi falado aí, depende de incentivos, depende da mudança de mentalidade, tentar demonstrar o valor, inclusive, do ponto de vista, né, como vários, eu acho que eu não peguei as falas da Tereza de início, mas Bobear até já falou disso, da questão da árvore, que é muito a linha lá do pessoal lá da Exalc, né, que é o quanto dá de conforto térmico, né, uma árvore, que você não vai gastar com energia para, né, ar-condicionado e assim por diante. Isso mesmo. Bom, pessoal, nós temos 18 horas e 40 minutos. Se ninguém tiver mais nada para falar, a gente pode voltar com esse tema na próxima reunião. Vocês todos que... Bom, parabéns, né, para todos que estiveram aqui na reunião, mais uma vez, né? Tivemos um ótimo quórum. Todos vocês que propuseram ideias aí, fizeram observações, se puderem mandar por escrito para mim, no WhatsApp, para a gente fazer o compilado, e depois ficar mais fácil aí para a gente fazer o nosso relatório depois. Agradeço as contribuições e outras que vocês lembrarem também. E a gente, na próxima reunião, a gente continua o tema, pode ser? Então, obrigado mais uma vez, parabéns para todos os presentes e até a próxima, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Daiane, pode mandar no grupo, o pessoal tá tranquilo. Valeu.